nosso Deus. Agradecemos pela manhã que o Senhor nos oferece, pela noite que o Senhor nos protegeu. E mais um dia de aulas, pedimos, Senhor, a tua orientação, os teus ensinos, a capacitação, tanto ao professor quanto a nós, de tal maneira que tenhamos uma aula harmoniosa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Hoje nós vamos falar de Apocalipse, capítulo 7. É um capítulo controversial, mas é mais controversial para pessoas que, ao interpretar o livro de Apocalipse, neste capítulo, eles têm uma interpretação literal dos 4 cantos, dos 1444 que são apresentados aqui no livro de Apocalipse. Então, o que a gente vai fazer nesse capítulo, eu vou apresentar as 2 interpretações. Vou apresentar as 2 interpretações. É um capítulo curto, não é um capítulo muito longo, mas é um capítulo que a Bíblia apresenta muitos outros versículos que nos ajudam a interpretar este capítulo. E o que a gente vai fazer, nós vamos fazer hoje uma interpretação intertextual. É quando utilizamos um outro texto para esclarecer ou para melhor entender um outro texto. E quando se faz isso, deve-se respeitar o contexto de cada capítulo. Neste caso, nós estamos no livro de Apocalipse. Nós estamos em Apocalipse, capítulo 7. O livro de Apocalipse é um livro profético. É um livro onde contém símbolos que deve se entender espiritualmente, mas também tem alguns aspectos que é literal. Então, devemos procurar dentro deste capítulo ver as indicações que o capítulo nos dá, que estão no simbólico. Eu vou precisar de 2 voluntários. Alguém vai estar com a Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 7, e uma outra pessoa vai para Êxodos, capítulo 12, versículo 12. Vamos começar com Apocalipse. Alguém já tem aí Apocalipse 7, versículo 1? Já, pastor. Okay. Pode ler, pastor. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a... Pastor? Versículo 1 apenas o versículo 1. Sim. Vou repetir, ler o verso 1. Ok. Ok. Pode repetir, só o versículo 1. Sim. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ok, muito obrigado. Este primeiro versículo nos diz, menciona 4 anjos, 4 cantos, e fala também dos ventos, né? Que são impedidos
de atingir a terra. E pela linguagem, esses ventos, eles vêm para destruir ou para causar danos. Mas esses 4 anjos que estão nos 4 cantos estão a impedir. Isso é simbólico ou é literal? O planeta cantos. Mas esses são os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, etc. E o que isto implica não é que os anjos estão nos 4 cantos, mas significa que estão ao redor do mundo. E eles estão a impedir que calamidades atinjam o planeta. O Antigo Testamento fala muito de ventos, de tempestades, e é sempre no contexto de calamidade, quando se refere em ventos atacando. Tem mais algo neste versículo. Menciona que esses 4 anjos, eles impedem que esses ventos destroem a terra e as árvores. A terra e as árvores. A questão das árvores aqui, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, e também, para quem lembra, Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor quando recebeu o sonho, crescia, essa árvore dava fruto, fornecia o que além de dar fruto, era a casa das aves, era uma árvore muito alta, que era visto a longa distância, e Daniel, ao interpretar este sonho de Nabucodonosor, ele diz a Nabucodonosor que ele é a árvore. No livro de Isaías também tem alguns outros versículos, mas existe evidência bíblica no Antigo Testamento de que homens já foram apresentados como árvore, ou que a árvore várias vezes já foi um símbolo para representar seres humanos. Então muita gente enfatiza que é o mesmo que está acontecendo aqui, que as árvores aqui se referem a seres humanos. Eu aqui nesse capítulo não vou muito por essa interpretação, que a árvore aí representa seres humanos, mas, biblicamente, ela é uma interpretação que é aceitável, porque nós temos esse exemplo, temos vários capítulos no Antigo Testamento, utilizando a árvore para se referir a seres humanos. Ok. Então, o que a gente vê aqui é simbólico, é claramente simbólico. Eu acho que podemos ir para o versículo 2. Pastor, pode continuar a ler o versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, Ok. não... Sim. Esse é o verso 2. Podemos parar ainda por aí. Além desses 4, tem mais um outro. Quer dizer que Apocalipse 7 nos apresentam até aqui 5 anjos. 4 que impedem a calamidade. E o versículo não nos informa por que eles fazem isso. Mas agora vem um outro anjo, o 5º. Esse anjo é instruído para selar os servos de Deus, aqueles que estão conectados com Deus. E depois dele selar, o versículo a seguir vai elaborando de que os outros anjos, depois desse 5º selar, eles podem largar os ventos, podem cessar de impedir a calamidade que virá sobre a terra. Mas isso quer dizer só depois de haver um selamento. E nós falamos do selo quando estudamos aí os 7 selos. E os 2 conceitos mais comuns sobre os selos, no primeiro século em que João escreveu isto, é que os selos eram utilizados para autenticar um documento
e demonstravam que o documento ou moeda ou qualquer outra coisa que foi selada pertence a alguém. Todo selo tinha o nome do proprietário. Então, ela indicava a autenticidade, mas também ela indicava de que a coisa que foi selada, se for um documento ou qualquer outra coisa, pertencia a alguém, porque tinha o nome do dono, do dono do selo. Então, e aqui o selo é mais uma vez mencionado. Então, nós estamos no livro do Apocalipse, e o que a gente acabou de mencionar, esses dois aspectos do selo, tem a ver com o primeiro século, na época em que esta carta foi escrita, em que a linguagem, pelo menos, do primeiro século. Então, isso pelo menos nos ajuda a ter um conceito do selo, porque Deus, ao utilizar este termo, ou ao inspirar João para utilizar este termo, Deus contextualizou. Deus está a utilizar símbolos e linguagens que são entendidas facilmente naquela época. Ok. Pelo menos até aí, eu acho que já dá, pelo menos para ter uma ideia, aqui no livro de Apocalipse. Pastor, pode ler o versículo 3? Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ok, muito obrigado. Até selarmos na fronte os servos de Deus. Eu acho que agora a outra pergunta é: este selo que é colocado na fronte é algo visível que se coloca mesmo na testa, ou é também uma linguagem simbólica? Na tentativa de sermos consistentes, já vimos simbolismo no versículo 1, no versículo 2, e mesmo entrando no versículo 3, a gente também vê símbolos aí. Mas, agora, este selo, será que é mesmo algo visível? Será que é algo mesmo que se coloca na testa e todo mundo vê? Aqui, agora, o que a gente vai ter que fazer é procurar ver exemplo de selos na Bíblia e procurar ver contextos similares a este, para ver se em outros lugares ela também foi literal ou é simbólica. É o que a gente vai agora procurar fazer. Vamos iniciar com o Novo Testamento. No Novo Testamento, olá. Tem alguém aí preparado? Espero que ninguém está a procurar Efésios no Antigo Testamento. A rede do pastor tinha caído. Alô? Sim, vamos ler que capítulo, pastor? Não entendo. Que capítulo de Efésios nós teremos de ler? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Uhum. em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ok, muito obrigado. O exemplo que nós temos aqui, qual é a ligação desses dois versículos? É que elas falam de selo. E vou vos ensinar aqui algo que é muito importante, um erro que é muito comum. Esses dois versículos falam de selo, mas isso não implica dizer que estão a falar do mesmo selo. E também não é o que eu estou a insinuar. A ligação entre elas é que as duas falam de selo. Mas
o selo não é o mesmo. Vamos, no contexto de Efésios 1:13, este selo tem a ver, é um selo, a Bíblia diz aí, o Espírito Santo, e ela tem a ver, está ligada, está no contexto de alguém aceitando Cristo. Quando a pessoa aceita Cristo, a pessoa é selada, é nesse contexto. E o contexto de Apocalipse 7 é no contexto de um selo de proteção. É um selo que vai se dar para os servos de Deus antes da calamidade. A calamidade que os 4 anjos estão a impedir. Quer dizer que o selo de Apocalipse 7 é um selo de proteção, no contexto de proteção. E não só de proteção, mas é um selo que identifica os servos de Deus, porque a Bíblia diz não causa danos na terra até que os servos de Deus são selados na fronte. Então, é um selo que vai identificar quais são os servos de Deus, e esses servos de Deus vão passar pelos 4 ventos, as calamidades, e serão protegidos. Então, é um selo de identificação e também é um selo de proteção. O selo de Efésios é um selo de conversão. É para quando alguém entra no cristianismo, para quando alguém entra assim no cristianismo. Então, é diferente. Mas o que é que a gente vê? Em Efésios 1:13, este selo que as pessoas recebem aí, eu acredito que os pastores todos aqui aceitaram Jesus e foram batizados, correto? Há alguém aqui que tem um selo na sua testa ou que tem algo visível na sua testa? Não. Nós, após o batismo, não surge nada nas nossas testas. Então, quer dizer que o selo de Efésios é um selo, mas ela é invisível. É algo que Deus vê. Efésios 4:30. Alguém pode ler? Efésios o quê, professor? Então, pastores, alguém lê Efésios 4:30? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ok, obrigado. Então, este versículo enfatiza que o selo que se recebe em Efésios 1:13, quando entramos, somos batizados, aceitamos o Evangelho, é um selo que a gente mantém até a segunda vinda, ok? Eu vou enfatizar, este selo aí não é o selo de Apocalipse. O que a gente só foi ver nesses selos é que ela tem a ver com a conversão, entrando no cristianismo. É o que é a ligação que ela tem com a outra, mas a ligação é que ela é invisível. Agora, de uma forma, as pessoas confundem o selo de Efésios com o selo de Apocalipse, por isso é que eu fui primeiro aí. O selo de Apocalipse não é exatamente como o de Efésios. O de Apocalipse é no contexto de perseguição e tem a ver com os últimos dias, né? É mais específico. Agora, o selo que está mais ligado com Apocalipse 7, eu vou precisar de alguém para ir em Êxodos, deixa eu lembrar este versículo, 31:13, sim, 31:13. Êxodos 31:13 fala do sábado. Alguém, por favor, Êxodos 31:13. Tu, pois, falarás ao Espírito de Israel e lhes dirás:
Certamente guardareis os meus sábados, pós é sinal entre mim e vós e vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Amém. Então, o sábado aí é apresentado como um selo. E é uma de quem está com Deus. É uma indicação do povo de Deus. Isso nós aí é hebraico e Apocalipse é grego, mas o contexto é muito similar. O sábado é um sinal, é a linguagem, é um sinal que se recebe, identifica o povo de Deus. E é um sinal perpetual. A Bíblia diz que é perpetual. O sábado nunca vai deixar de ser um sinal que indica o povo de Deus. É perpetual. Ok. E os pastores guardam o sábado, ou pelo menos tentamos guardar o sábado. E os adventistas do sétimo dia, eles não têm um símbolo na testa por guardar o sábado. Quer dizer, o símbolo não é visível a olho nu, mas quem guarda o sábado está selado. Mas não é um símbolo que se vê ao olho nu. Mas estamos todos temos essa marca, ou esse sinal, quem observa o sábado. Então, o que a gente acabou de ver são exemplos de selos na Bíblia que não são visíveis ao olho nu. São selos que marcam, identificam o povo de Deus, como em Apocalipse, mas não é visível ao olho nu. Então, estamos aqui perante textos que, quando interpretamos Apocalipse 7, nós não podemos dizer que esse selo aí tem que ser algo visível, porque nós temos exemplo na Bíblia de selos que não são visíveis e selos que também identificam o povo de Deus. Então, precisamos ir com muita calma ao sugerir que o que está aí é literal. E Apocalipse 13 vai nos ajudar a entender de que este selo aí, em Apocalipse 7, não é mesmo literal, mas isso nós vamos guardar para Apocalipse 13, porque lá fala da besta, o símbolo da besta, etc. E aí nós vamos ir mais nesse detalhe. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, nós agora vamos finalizar qual tipo de selo este é, vamos concluir este selo, vamos fazer uma intertextualização com 2 textos do Antigo Testamento que são diretamente ligadas a este selo, que são exatamente como este selo aqui. Não há distinção nenhuma. Os selos que a gente analisou até agora, a similaridade que elas têm com o selo de Apocalipse, quais são os textos que a gente viu? Nós vimos Efésios 1:13, nós vimos Efésios 4:30, nós vimos Êxodos 31:13, e o que a gente viu aí, nós vimos selos que identificam, selos que marcam os servos de Deus. É a ligação que a gente fez. Nós agora vamos analisar o selo que está mesmo ligado com o Apocalipse 13, ok? Eu quero deixar isso bem claro. O selo de Apocalipse que a gente viu em Efésios não é exatamente de Apocalipse 7, ok? Há similaridade, mas não exatamente o mesmo. Por que a gente foi lá? A gente foi lá para ver que existem selos que não são visíveis. O mesmo com o sinal do sábado em Êxodos 31 a 13. Mas antes de a gente fazer a conexão mais completa desses selos em Apocalipse 7, gostaria de saber se os pastores têm aí pergunta ou tentar algo.
Sim, pastor. Sim. Levantou já a mão, Uma Moniz. mão levantada. Moniz, pastor. Sim. Pode falar. Pastor Moniz, pode falar. Sim, pastor. Em Apocalipse capítulo, quando começamos a ler o capítulo 7, primeiro o pastor disse, e está bem claro no texto, que os 4 anjos, eles tinham a função de evitar que os quatro, não é? Estavam nos 4 cantos da terra, evitando que os ventos soprassem para não danificar a terra. Sim. Mas nós lemos também, mais abaixo, estou só aqui a abrir a minha Bíblia, diz que parece que o outro anjo que surge, que podemos chamar aí do quinto anjo, né, pastor? Alô? Sim, 7. Ele vem com uma mensagem dizendo, você me ouviu? Eu só vi a parte quinto anjo. A outra parte, acho que a rede caiu. Sim, o versículo 2 diz Sim. e viu outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. A pergunta é mais ou menos a seguinte, Sim. pastor. Os anjos tinham a função de proteger que os ventos soprassem contra a terra, ou eles tinham a função de danificar a própria terra? Porque parece que há uma pequena contrariedade entre o que aparece no versículo 1 e o que aparece no versículo 2. Não, eu não vejo aí nenhuma contradição. A Bíblia diz, aí está literalmente, que eles estão a impedir. Quer dizer que eles são enviados para impedir, até que o quinto sela. Então, eu acho que aí, biblicamente, a gente não pode dizer que eles vêm para destruir, a não ser que a gente diz que eles vêm para proteger e depois são eles que permitem que o vento vai sobre a terra e destrói. Mas a primeira informação que é apresentada sobre esses anjos são que eles estão a impedir os ventos. Então, quer dizer que eles estão a proteger. O primeiro conceito desses anjos é que eles estão a proteger os servos de Deus, porque eles estão a impedir os ventos, até que os servos de Deus são selados. Agora, a gente tem que dizer isso, porque é o mesmo que o texto está a dizer, que eles estão a impedir que eles não danifiquem ainda os servos de Deus, a terra, etc. Ok. Agora, depois diz que eles só vão impedir até que sejam selados. Quer dizer que esses mesmos anjos depois vão largar. Eles que estão a impedir os ventos vão permitir. Então, aí nesse contexto dá para introduzir o elemento deles talvez destruírem, mas o texto não diz que eles é que estão a destruir, só diz que eles vão libertar. Eu acho que o conceito melhor defendido sobre esses anjos são que eles estão a impedir, nesse caso estão a proteger. Não sei O que é que acha? se é uma questão de tradução, pastor, mas a minha tradução diz que lhes foi dado o poder de danificar a terra e o mar. Sim, mas isso não anula o facto que eles estão a impedir até que os servos de Deus sejam selados. Quer dizer Sim, que pastor, não anula, mas também sugere de que eles têm um poder. Sim, mas Também sugere de que eles tenham um poder. Eu acho que a tua interpretação está a puxar mais no lado da destruição. De facto, isso está lá, é óbvio, isso está lá, mas começa apresentando o conceito também deles impedirem. Então, a gente aqui tem que ter cuidado, não podemos enfatizar muito no aspecto só de destruição, mas também no aspecto deles impedirem. Ao impedir, eles estão... por que se impede? Porque os servos de Deus ainda não estão selados.
Quer dizer que o empreendimento que eles fazem, Deus dá aos ventos, e aí vai começar a destruição. Então, esses anjos têm esses dois aspectos. Eles não vêm só para destruir, eles também primeiro certificam que os servos de Deus são selados primeiro, antes da dignificação. Então, textos como este, tem que se ter muito cuidado, porque não pode enfatizar muito a destruição. Tem que se apresentar os dois lados. A minha questão é mesmo essa, se os anjos não somente tinham a função de proteger, mas também de danificar, porque está aí no texto bíblico. Ok, eu acho que isso aí está claro, então. Falamos já desses dois lados. Eu acho que tem mais alguém que tem uma questão. Pastor Gil. Sim, pastor, obrigado pela oportunidade e pela forma como o pastor está desenrolando o assunto. Na verdade, eu tive uma quebra de net e depois não consegui muito perceber a explanação que o pastor deu no verso 1 do capítulo 7 e a explanação também que o pastor deu do verso 4. Eu gostaria que o pastor, né, voltasse a dar só a explicação ligada a esses dois versos. Tive uma quebra e peço um especial favor ao pastor. Ok, tá bem. Tá bem. O versículo 1 fala de quatro anjos, fala de quatro cantos do planeta, né? E sabemos que o planeta não tem cantos, mas isso aí é uma referência comum daquele século, quando queriam apresentar assim algo global ou quando queriam fazer referência a algo universal, eles utilizavam essa expressão, quatro cantos do mundo. Alguém, por exemplo, dizia, eu girei os quatro cantos do mundo. Era uma linguagem comum, uma tecnologia comum naquele tempo, de querer dizer que eu girei a volta do mundo. Então, esses quatro anjos, eles impedem calamidade que vai afetar o mundo todo, até que os servos de Deus são selados. Então, o versículo 1 nos indica que estamos perante a um capítulo que contém símbolos e devemos ter cuidado, porque a questão aí dos cantos é simbólico e não literal. Mas o que a gente viu aí? Ok. O versículo 4, vamos agora, fala do selo. E o selo aí, o selo aí, eu acho que vou pedir alguém para ler o 4, só para eu ter certeza. Eu estou aqui sem Bíblia. Estou indo para uma reunião, mas preciso aí de alguém. Estou com muita dificuldade de perceber. Estamos a ouvir com muita dificuldade, pastor. Alô? Sim, não conseguimos perceber, pastor, a interrupção na rede. Pastor. Alô? Sim, professor, a interrupção na rede, não conseguimos perceber. Com dificuldade, pastor, estamos ouvindo com dificuldade. Ok, tá bom. Desde o princípio. Ok, tá bem. Deixa eu Melhorou, pastor, melhorou. Sim, como é que está agora? Como é que está? Está com dificuldade até agora? Ou conseguem me ouvir bem? Melhorou, pastor. Sim, isso o pastor recuerda na explicação, na última explicação. A do versículo 1, entenderam? Ouviram?
não na totalidade, pastor. Ok, os quatro cantos, obviamente, não é literal, porque o planeta não tem quatro cantos, é simbólico. Era uma linguagem naquele tempo que utilizavam para indicar universalidade. Isso aí eu acho que é o mais simples. Linguagem já está ligado com calamidades, os ventos. É, é, sim, então essa linguagem aí é uma das mais fáceis de indicar que é simbólico. Agora, o versículo 4, eu preciso de alguém para ler. Sim, pastor. Yeah. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok, nós ainda não chegamos aí no 4. Nós ainda estamos só até no 3. E eu acho agora a gente vamos fazer essa ligação com os versículos que estão diretamente ligados a Apocalipse 7. Vamos fazer o seguinte. Pastor, há interferências na rede, há interferências. Está a ouvir com cortes. Pastores, conseguem me ouvir agora?
Sim, conseguimos ouvir, pastor. Ok, Sim. está bem. Tá bom. O versículo 4, nós ainda não chegamos aí. Nós paramos no 3. Agora, o que a gente vai fazer é analisar o versículo 4. Vamos analisar o 4. Então, vou pedir aí alguém para ler o versículo 4. Diz o seguinte, a palavra de Deus, verso 4. Então ouvi deve cair. Ok. Outra pessoa pode ler. E ouvi Então, o número dos assinalados e eram 144.000 assinalados. Tenta ler de novo. Alguém interferiu aí. E ouvi o número dos assinalados e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito obrigado. Prestem atenção à linguagem que João utiliza. Ele diz ouvir. Ele não viu. Ok? Sublinhem isso nas vossas Bíblias. Isso é uma só palavra. Parece ser simples, mas é algo crucial. João diz que ele ouviu. Ele não viu 144.000. Ele ouviu. Eu vou repetir isso. João ouviu. Ele não viu 144. Ele apenas ouviu o número, ok? Ouviu o número. Do versículo 5 até o versículo 8, João menciona a composição dos 144.000, que são 12.000 de cada tribo de Israel. Os pastores já leram esses versículos, certo? Já, pastor. Ok. Do versículo 5 até o 8, ele menciona 12 de Judá, tribo, é que compõe os 1.444. E muita gente diz que este número, os 144.000, este número é literal. E tem um problema. Vamos começar com este capítulo. O primeiro problema é o seguinte. João diz que ouviu. Ele não diz que viu. Isto aí já deve nos fazer vacilar um pouco. Por quê? Alguém aí lê o versículo 9. Versículo 9. Depois Não, pastor, não estamos a te ouvir bem. Uma outra pessoa para ler, por favor. vi, e eis que grande multidão. Pastor, é Ninguém melhor. podia. Não estamos a Depois ouvir. destas coisas, Uma outra pessoa depois para ler. destas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ok. Qual é a diferença, rapidamente, do João viu os 1.444. Aliás, ouviu o número
ouviu o número. E qual é a diferença com a grande multidão? A diferença é que ele viu. Viu. Sim, muito obrigado. Os 144 mil, ele ouviu o número. Mas a grande multidão, ele viu. Outra questão crucial. Os 144, onde é que eles estão? Estão no céu ou na terra? Na terra, na terra. Ok. Na terra. Ok, tá bom. Tem alguém aqui que acha que eles estão no céu? Ok, tá bom. Todos estamos no mesmo barco. Esses 144 mil estão na terra. Tá bom. E a grande multidão estão aonde? Estão no No céu. Só no céu. Tá bom. Estamos no mesmo barco. Estão no céu. A primeira indicação de que provavelmente nós estamos num texto simbólico, estou a me referir nos 144 mil, é que ele ouve o número em vez de ver o número. Ele ouve. E também se vesse o número, na mesma, o contexto talvez ainda podia identificar que é simbólico. Podia mesmo identificar que é simbólico. Mas isso já pelo menos nos indica que devemos analisar com cautela e não pular em conclusões. Agora, o outro ponto é o seguinte. O versículo 4 diz que os 144 mil vêm das 12 tribos de Israel. E o versículo 9 apresenta a grande multidão que está no céu. Quer dizer que depois de algo que acontece na terra, ele vê algo que vai se decorrer no céu. Quer dizer que os 144, eles vivem no período antes dos santos irem para o céu. Ok? Porque os 144 são mencionados no período de uma que vai existir calamidade, vai se destruir muita coisa, eles serão protegidos, mas depois a Bíblia fala da grande multidão no céu. Quer dizer que os 144 mil, eles vão estar na terra antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Porque se o versículo 9 fala da grande multidão no céu, se implica, e a Bíblia aí descreve que esses foram ressuscitados, esses passaram por grande tribulação, e agora estão a vestir as vestes brancas, etc. Então, a grande multidão, e a Bíblia indica que vem de muitas nações, são pessoas que estarão vivendo no céu, após a segunda vinda, e depois também na nova terra. E a Bíblia aí diz que eles estão por volta do trono, então esses são redimidos. Isto é muito claro. Então, os 144 mil são pessoas que estarão na terra antes da segunda vinda de Jesus Cristo, antes da grande multidão, antes daquela retenção aí da grande multidão. Esse é o primeiro ponto. Já que os 144 mil estarão na terra, antes da vinda de Jesus Cristo e durante Jesus Cristo vai lhes encontrar na terra, como é que se for literal, os 144 mil serão somente judeus? Se os 144 mil é literal, então os 144 mil serão somente judeus. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que virão das 12 tribos de Israel. Se a gente vai dizer que os 144 mil é um número literal, então Israel é literal. Será que o professor... Pode falar. Eu? Não consigo ouvir. Repete. José Gaspar está no monte, não conseguimos ouvir. Eu acho que ele estava a conversar e se ouviu a voz dele. Mas é o seguinte, se os 144 mil, se esse número é literal, então quer dizer que Israel aí é Israel literal histórica,
e os 12 mil que virão da tribo de Judá é literal, os 12 mil da tribo de Ruben é literal, de Simeão é literal. Isto quer dizer que os 144 mil só serão judeus. E isto quer dizer que a interpretação tem que ser local. O contexto é Israel, ok? O problema é qual? O problema é que as 12 tribos de Israel já não existem do jeito que elas existiram no Antigo Testamento. Os judeus puros, do jeito que existiram no Antigo Testamento, já não existem. Nós já não temos as 12 tribos. E nós sabemos que os 144 mil vão viver nos últimos dias e no tempo do fim. Mas agora neste século, as 12 tribos de Israel não existem. As 12, de 1 a 12, não existem. No ano 700 e eu esqueci, mas 700 e tal, a Síria invadiu o norte de Israel. E quando eles invadiram o norte de Israel, acho que é 723 antes de Cristo, eles tiraram as 10 tribos de Israel, levaram para a Babilônia, levaram para a Síria e tiraram povos da Síria e da Babilônia e lhes colocaram aí no norte de Israel, onde estavam as 10 tribos. E esse povo que estava lá se misturou com alguns dos israelitas e é que deu origem aos samaritanos. Por causa disso, é que os judeus odiavam os samaritanos, porque os samaritanos são pessoas de origem da Síria, Babilônia, aqueles países daquele lado, misturando com os judeus, que Nabucodonosor lhes colocou lá. Não Nabucodonosor, o rei da Síria que introduziu a deportação foi Tiglat-Pileser o terceiro. Tiglat-Pileser o terceiro. Ele introduziu essa política de quando invade uma nação, ele tira o povo daquela nação, deporta o povo, lhes coloca numa outra nação e pega um outro povo, lhes coloca lá naquele lugar. Isto é uma forma de destruir a cultura completamente. É uma forma de colonizar, mas de tirar o povo do seu país, lhes colocar no outro povo e trazer lá um outro povo. E ele fez isso no norte. Deixou alguns, mas levou a maioria. E trouxe lá novas pessoas. Por isso é que os judeus no Novo Testamento odiavam os samaritanos e não queriam nada a ver com os samaritanos. Então, as 12 tribos deixaram de existir aí em Israel há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Sobrou a tribo de Benjamim e Judá. E em 605 foram também invadidos. Muitos, incluindo Daniel, foram levados para a Babilônia. E após serem levados para a Babilônia, o povo se misturou com muitas outras nações quando regressaram. Aí veio Neemias e Esdras, repreenderam o povo porque se misturaram com outras nações, já não eram puros, israelitas e etc. Então, Israel puro, aquelas 12 tribos, já não existem. Então, e se alguém diz que os 144 mil é um número literal, então os 144 mil só vai ser judeus das 12 tribos, mas as 12 tribos já não existem. Então, não pode ser literal. Quando ela diz que vem de Israel e das 12 tribos de Israel, ela se refere a Israel espiritual. Nós somos a Israel espiritual. Ela se refere a Israel espiritual. Isto quer dizer que se refere a todo mundo que aceita Jesus, que aceita Deus, segue os princípios de Deus. Alguém que é fiel à luz que recebeu de Deus. São esses, nos últimos dias, que farão parte dos 144 mil. É um número simbólico. É um número simbólico. Vamos parar por aqui. Até aqui, pastores. Comentários, perguntas, o que é que vocês acham?
Sim, pastor. Na verdade, o que torna aqui certamente interessante é o facto de que João ouve e posteriormente vê. Eu não sei se isso acontece no mesmo instante, como é que João encarou este cenário, né? Porque ele ao mesmo tempo ouve e depois vê. Eu não sei como conseguimos aqui fazer o enquadramento. E, na verdade, estou de acordo que é uma visão simbólica, assim. Mas depois João nos apresenta aqui, né, quer dizer, João torna específico, né? Faz uma especificidade aqui da grande multidão. Agora, não sei como enquadrar, como fazer o enquadramento, porque depois João torna mais claro aqui no verso 9. Ok, tá bem. Obrigado, pastor. Essa é uma boa pergunta. É o seguinte: os 144 mil é simbólico, representa os crentes que estarão vivos quando Jesus regressar, durante a segunda vinda, e eles vão passar pela crise final, vão passar pela grande turbulência, que é mencionado em Daniel 12:1, que é mencionado em Mateus 24, 19 e 21, a crise final. Depois, e João diz que ouviu o número. É simbólico. Agora, no versículo 9, ele diz que viu a grande multidão. A grande multidão é literal. A grande multidão, prestem agora atenção da descrição da grande multidão. Ele diz que viu, mas nós vimos que Daniel também viu várias coisas simbólicas. Ele viu 4 anjos nos 4 cantos. Nem tudo que ele vê é literal. Só por ele ver a multidão, isto não é a base de dizer que a multidão é literal, a grande multidão. Mas o versículo 9 diz que ele viu a grande multidão. Ok, tá bom. Além dele ver, a Bíblia diz que essa grande multidão vem de todas as nações. São povos de todas as nações. Não é como os 144 mil, em que a Bíblia diz que os 144 mil vêm da tribo de Israel, 12 de cada tribo especificamente. Não. Quer dizer que a grande multidão, ela vem de todas as nações. Isto aí é que é literal. É porque todas as nações existem até agora. Ela não diz que vem somente das 12 tribos de Israel, mas ela diz de todas as nações. Quer dizer, são pessoas convertidas de todas as nações. São crentes de todas as nações. Outro aspecto que eu não mencionei. Por que diz 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12? Porque o número 12 é um número importante nas Escrituras. Deus teve as 12 tribos, Jesus teve 12 discípulos, e a cidade de Jerusalém tem 12 portas. O número 12 é um número é um número que está ligado ao povo de Deus. 12 tribos, 12 discípulos. As 12 tribos no Antigo Testamento representavam o povo de Deus. Os que seguem Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, os que têm a verdade de Deus. Então, o número 12 simboliza o povo de Deus. No Novo Testamento, o número 12 são os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são crentes. Os discípulos de Jesus são missionários. Os discípulos de Jesus são servos de Jesus. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o número 12 é um número que representa o povo de Deus. Por isso é que diz 12 de cada tribo. E não só. Israel também representa o povo de Deus. 12 representa o povo de Deus. Israel, espiritualmente, é o povo de Deus. Então, 12 tribos de Israel é uma ênfase em termos linguísticos de dizer que os 144 mil são servos de Deus. É povo de Deus, mas é simbólico. Agora, a grande multidão não é mencionado nenhum número. O 12 não é mencionado porque não é simbólico de povo de Deus, é literal, ok? E diz que vem de todas as nações, de todos os povos, todos os países.
Não é limitado só a Israel, como é apresentado aí os 144 mil. Então, essa é a diferença dos dois. Deu para entender, pastor? Deu para entender, pastor. Obrigado. Ok. Muito bom. Deus seja louvado. Eu vou terminar com um aspecto dos 144 mil. No capítulo 14, a Bíblia fala dos 144 mil. Alguém rapidamente vai para o Apocalipse 14 e lê o versículo 1. Olhei. 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Muito obrigado. Versículo 2. 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tagem a sua harpa. Pode continuar a ler, pastor. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não têm mácula. Muito obrigado. Olha, segundo este versículo, os 144 mil, eles não se deitaram com mulher, são castos e não se achou mentira nas suas bocas. Se é literal, quer dizer que também é literal que eles são castos, é literal que não se envolveram com mulher, é literal que nunca mentiram nas suas vidas. Por causa disso é que muita gente acredita no perfeccionismo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Eu estou dizendo o perfeccionismo literal, não o perfeccionismo espiritual. Muitos acreditam no perfeccionismo literal antes da segunda vinda de Jesus Cristo, porque eles acreditam que os 144 é um número literal. Por quê? Se os 144 mil é um número literal, também tem que ser literal que eles são castos, tem que ser literal que eles não se envolvem com mulher, tem que ser literal que esse número aqui, eles não mentem, são perfeitos, não pecam. Se for literal, temos que ser consistentes. Nós não podemos dizer que é literal e essas coisas não são literais. E vou vos dizer algo. Se for literal, como a Bíblia diz que eles não se envolveram com mulher, quer dizer que só são homens e são castos. Quer dizer, aqueles que são casados e já se envolveram, casados não vão fazer parte disso, porque os casados se envolveram com as suas mulheres. Choca mesmo, pastor. Os casados não podem fazer parte dos 144 mil. E diz que nunca mentiu. O único que nunca mentiu é Jesus, como ser humano. Quer dizer que ninguém vai fazer parte disso? Quer dizer que os 144 mil só foi solteiros castos, solteiros que nunca mentiram. Isso não existe. Não pode. É inconsistente dizer que é literal e depois dizer que essas coisas são literais. Quando diz que não se envolveram com mulher, no livro de Apocalipse, pastores, e no livro de Daniel, os pastores sabem que mulher simboliza a igreja. Efésios 5, Jesus diz que um homem deve amar a igreja, ou um homem deve amar sua esposa do jeito que Jesus ama a igreja.
No Antigo Testamento, quando os israelitas se apostatavam, Jesus se referia a adultério espiritual, a prostituição. Por quê? Porque a igreja, Israel no Antigo Testamento, é esposa de Deus. E quando eles adoravam outros deuses, era prostituição. Quer dizer que na Bíblia, do Antigo e ao Novo Testamento, a mulher simbolicamente representa a igreja e a igreja simbolicamente representa a mulher. E quando diz aí não se envolveram com mulher, são crentes que não se envolveram com religião falsa, que não se envolveram com as igrejas falsas. E quando a Bíblia diz que não mentem, isso tem a ver com doutrina. Eles pregam a doutrina correta, andam na doutrina verdadeira, guardam os princípios de Deus. Qual é a outra descrição deles aí? Mas a linguagem é simbólica. Esse é o povo dos últimos dias, que fugiram da Babilônia, a mulher, a prostituta, ok? Não se envolvem com mulher, não se envolvem com a prostituta da Babilônia, que representa um sistema religioso falso, de doutrinas falsas, uma igreja falsa. Foram fiéis a Deus, não se envolveram com outras, ok? Então, isso aí, os 144 em Apocalipse 7 não pode ser literal. Não pode mesmo, é inconsistente. Porque só pode ser literal se nós não utilizarmos a Bíblia para interpretar a Bíblia. Aí sim. Mas se for para usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, não pode. Não pode mesmo. Ok. Eu acho que por hoje a gente para por aqui. Tem alguns exemplos que eu deixei de fora por causa do tempo. Mas isto basta. Isto é o essencial. O que eu gostaria agora de fazer é falar da prova. A próxima semana nós teremos uma prova, a nossa prova, as provas parcelares. E essas provas parcelares vai ocupar os 2 tempos. E o que eu gostaria de fazer daqui em diante é vos dizer o que é que vai sair na prova, para prepararem. É o que eu gostaria de fazer. Mas antes disso, gostaria de saber se tem aí perguntas daquilo que eu acabei de apresentar aqui agora. Conectamos com Apocalipse 14, 144 mil. Ainda tem um texto no Antigo Testamento que nós vamos analisar na próxima aula, que vai nos ajudar a entender o selo aí, de Apocalipse 7, porque ainda não concluímos o selo. Falamos dos 144 mil, mas o selo que eles recebem. Vamos concluir com comentários, questões, vontade. Ok, eu acho que as pessoas não têm ainda uma questão, então vamos fazer o seguinte. Claro, pastor. Sim, pode falar. Não, eu disse está claro, pastor. Até aqui está claro. Deus seja louvado. Eu vou agora abrir aqui a prova, mas não vou partilhar o ecrã. É o seguinte, os pastores têm que estudar as 4 escolas de interpretação e poder explicar em poucas palavras o que aquelas escolas ensinam, as escolas de interpretação. Esse é o primeiro ponto, de interpretação para o livro de Apocalipse. Nós falamos de 4, falamos dos preteristas, futuristas, idealistas, e preteristas, futurista, idealista, historicista. São essas 4. Então, estudem. Eu já enviei o PowerPoint. Se eu mencionar aqui de algo que eu não enviei o PowerPoint, os pastores vão me dizer. Mas o que a gente estudou hoje não vai sair na prova. O que estudamos hoje não vai sair na prova. O capítulo 7 não. A vossa prova é só do capítulo 1 até o 6. Ok. A segunda questão que vocês têm que estudar
Eu vou vos perguntar qual é a escola de interpretação do protestantismo e também do adventismo, que é a historicista. E vocês vão me explicar como é que é a historicista. E eu vou pedir para apresentarem textos bíblicos de Apocalipse, entre Apocalipse 1 e 6, que defendem a interpretação historicista. Até aqui está claro, pastores? É melhor apontarem isso. Não, pastor, Pastor. repita a segunda. A segunda pergunta, eu vou vos perguntar para falarem da interpretação historicista. Por que a gente acredita nela? E vão ter que dar evidências bíblicas. A prova também vai focar em Apocalipse 1 e 4. Apocalipse 1 e 4. Não, 1 e 4 não. Apocalipse 4 e 5. Nós falamos muito de Apocalipse 4 e 5. Tivemos 2 lições em Apocalipse 4 e 5. Então, revisam Apocalipse 4 e 5. Mais o quê? Estudem sobre as 7 igrejas. Como é que devemos interpretar as 7 igrejas? Como é que devemos interpretar as 7 igrejas? Depois também os 4 selos. Nós falamos dos 4 selos. Quer dizer, sim, porque o Apocalipse 6 só fala dos 4 selos. O Apocalipse 7 que a gente falou é um interlúdio. Depois do Apocalipse 7 vem o 5º selo. Por isso é que na próxima aula nós ainda vamos falar do selo e vamos conectar os selos que são abertos e o selo que o povo de Deus recebe ao irmos para o capítulo 8, para continuar a falar dos 7. Então, vai ter pergunta selecionada aos 4 primeiros selos que nós estudamos. Nós ainda não estudamos os outros selos. Os 4 primeiros selos. Então, revisam aquilo. Mais o quê? Nós também falamos tem uma certa ligação do julgamento investigativo com Apocalipse 4 e 5. Apocalipse 4 e 5 não é o julgamento investigativo. Repito, Apocalipse 4 e 5 não é o julgamento investigativo. Mas ela tem uma implicância à luz do que acontece em 1844. Então, revisam isto, analisam isso. O que Apocalipse 4 e 5 tem de ligado com 144, com 1844, o julgamento? Pastores vão ter que ver isso. Ok, também vão ter que ver, revisam as evidências em Apocalipse 1 a 6 que indicam que existe um santuário celestial. Como é que o livro de Apocalipse, especificamente de 1 a 6, demonstram que existe um santuário celestial? Ok. Isso que eu acabei de mencionar são coisas que devem revisar, mas vai ter outra coisa também que vai sair, né? Então, é só estudarem todas as lições que eu dei, tirando a lição de hoje. É tudo. Então, preparem. O que a gente vai fazer, assim que a aula iniciar, eu vou enviar um documento que contém as perguntas da prova no WhatsApp e no Zoom, no chat. Os pastores vão iniciar logo a fazer a prova e no fim do nosso tempo vão ter que submeter. No princípio, eu vou lançar as perguntas, o documento no WhatsApp e no Zoom. Os pastores baixam, os pastores vão abrir, eu vou indicar a primeira pergunta, eu estou a pedir que façam isso. A segunda, eu estou a pedir que façam isso. A terceira, isso. Daí vão fazer a prova, podem escrever a manuscrito, tirar foto e enviar. Ou melhor, eu prefiro, se tiver computador, escrevem, batem no computador. Mas quem quiser escrever, mas tem que ser uma caligrafia boa, porque
vocês vão tirar foto, eu não vou ter aquilo em mão. Então, tem que ser uma caligrafia, algo visível mesmo. Quem tem caligrafia de doutor, essas escritas, parece... Canguta não escreve, Canguta não. Yeah, essa do Mené, Mené, Tequelo, Farsi, essas escritas não. Simbólicas não. Então, as pessoas vão fazer isso. Que não está clara. Eu entender a resposta, eu não vou dar ponto. E eu não vou ter tempo de tá, exigir que enviam de novo as provas, tiram foto de novo. Alô? Sim, quem me enviar uma foto que não está clara, ou um documento que não está claro, eu não tenho tempo de estar a recolher a prova de todos de novo. E por outra, só copiou ou não. Então, e quando me enviarem, certifiquem que está claro. Certifiquem que está claro. Se alguém me enviar uma prova que não está clara, a resposta, e não tiver boa... Está sobre vocês. Por favor, enviem fotos claras. Por favor. Eu mesmo não terei tempo de recolher todas as provas de novo, enviar de novo. Eu não vou dar outra prova. Pastor. Que inevitável. Eu vou repetir a prova só para essa pessoa e vou dar outras perguntas. Então, quando a gente fazer, certifiquem que está clara, é visível, e eu vou conseguir ler e entender. Tá Pastor? bom? Sim. Onde é que nós poderemos submeter a prova? No WhatsApp do pastor? Conseguem ouvir? Sim, agora sim. Não percebi, pastor. Sim, conseguimos. Ok. O delegado está aqui? Alô? Alô? Penso que não está, pastor. Tá bom, mas eu não... Alguém aí que entendeu, por favor, explica só no colega. Eu agora tenho que sair. Eu tenho que sair, tenho uma reunião. Não, só para o pastor dizer onde é que nós vamos submeter, no WhatsApp? Avisam. Seu WhatsApp, e-mail. Vai usar o WhatsApp. Eu penso que vai se remeter também no WhatsApp do professor. O pastor não falou de WhatsApp. Deixa ainda o pastor responder, Gilda. O pastor disse que está saindo. Ok. Tá bom. Alô? Colega do pastor falou do WhatsApp. Sim. Todos conseguem me ouvir? O colega falou do pastor falou do WhatsApp. Conseguimos. Ok, tá bem, pastores. Vamos orar ainda. Alô? Sim, pastor. Sim, pastor, estamos a ouvir. Tá bem. Conseguiram entender, né? Eu estava a enfatizar, quando me enviarem as provas, que devem enviar fotos claras ou documentos, melhor Word, mas se não conseguirem utilizar um computador para escrever as respostas, então podem escrever mesmo a manuscrito e tirar foto, mas tem que enviar fotos claras. Foi isso que eu estava a dizer. E a prova Sim, será mais ou menos quando, pastor? E vamos enviar a prova no WhatsApp. A prova vai ser a próxima terça-feira. Nós vamos submeter no WhatsApp do pastor, certo, pastor? Vão submeter na Edmond. Ok. Vão submeter na Edmond. Tá bem. Ouviste, né, Gil? Os colegas que entenderam...
Ok. Podemos orar, pastores? Sim, sim, pastor, podemos. Yes, you can, Pastor. You can. Podemos? Sim, podemos Sim, orar, sim, pastor. pastor, podemos. Querido Pai, a oportunidade que temos de estudar a sua palavra, pedimos que o Pai continue a nos abençoar, que o Pai continue a nos guiar e que possamos crescer em Cristo. Peço que o Pai esteja com todos os estudantes ao revisarem, que possam ter sucesso nas provas, que todo mundo possa ter boa nota. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe, pastores. Bom dia. Obrigado, pastor, igualmente. Oh, Lunjunju agora é DJ. Felizmente, só. Oh, tá bom. Isso é base. Quando aparecer Misha, é bazar. Ruben, Manda ver aí. já tem energia aí? Já. Ah, tá bom. Vens? Já, tô indo aqui ó, para a pica. Tá se expor. Tá bom. Nem ouvi nada da aula, só vi aí prova. Mas- Fiquei assustado. Tá fixe. Vem só para nós fazer aquele mambo aí. Fizeram prova? Não, não. Ah, ei. É na próxima terça-feira. Ah, ok. Vem só. Tá bom. Depois me explica a aula de hoje. Assististe? Yeah. Já, me fala dos tópicos para fazer aquele que. Mas ontem conseguiste fazer alguma coisa e mandar? Nada. Eu estava a fazer aquele trabalho aí. Depois vou te mostrar. Vem só. E falaste com pasta? Vem só. Não dá para quê. Tá se expor muito aqui. Você. Tá bom. Pastor Rubem, desculpa, eu cheguei tarde. Não sei se deram algumas considerações, se deram alguma explicação de matéria ou deram alguma matéria no prof. Não, falamos de quê? Cheguei mesmo na última hora. Falamos do capítulo que fala dos 144 mil. Essa foi a aula de hoje. Complicado, é. Yeah. Tá bom, pastor, valeu. Vou a seguir. Aula seguinte. Gildo. Gildo, estás aí?